Olá a todos, meu nome é Murilo Fernandes. Eu estou aqui para apresentar esse projeto que foi desenvolvido durante o curso de JavaScript e jQuery pelo professor Diego Mariano na plataforma Udemy. Neste curso ele buscou mostrar de forma teórica e prática o uso do JavaScript, que vai ser responsável pela interação do navegador com os cliques. Então, através de cliques ou através da auto execução desse script, eu posso mostrar mensagens, seja na tela através de uma janela ou pelo campo console dentro de DevTools, que é uma ferramenta que todo navegador tem. Então, se eu apertar F12 ou botão direito inspecionar, eu posso ir até esta guia de console e exibir informações que eu estou executando dentro do meu arquivo Java script. Então isso já é uma interação entre este navegador e o meu arquivo JavaScript, que no caso este navegador vai ler esta página HTML e que essa página HTML vai carregar esse roteiro, esse script, esse JavaScript que vai interagir com a página. Então, o que se propôs a esta primeira página é ter esse título para descrever essas operações que podem ser feitas pelo JavaScript e pode ser demonstrada através desta guia de console, e também um link, uma âncora para uma outra página que vai conter a prática do jQuery, que é uma biblioteca do JavaScript que contém várias funcionalidades prontas que eu posso reutilizar de uma maneira mais prática e mais rápida o mesmo código JavaScript. Então, o que eu estou mostrando nesta tela aqui? Pelo arquivo JavaScript que eu estou importando através da tag script, é que eu vou mostrar a lógica de programação usando o JavaScript. Então, para eu armazenar informações e exibir na tela, uma forma delas são as variáveis, que vão ser espaços de memória que vão armazenar informações. Vou ter uma referência, por exemplo, mensagem que vai apontar para algum lugar que vai armazenar essa informação Olá Mundo. E eu posso declarar esta variável pela palavra reservada var, pela palavra reservada let ou pela palavra reservada const. E a diferença entre as três é que var e let consigo criar variáveis mutáveis que eu defino algum valor em uma linha e eu posso reatribuir um valor para esta mensagem, por exemplo, através do sinal de igual. Já a constante, ela vai armazenar informações, porém de forma imutável. Então eu defino em uma linha um determinado valor e na próxima linha que for utilizar esta constante não posso alterar o valor dela. E através do console.log, através deste objeto e método log, eu consigo exibir uma mensagem dentro da minha aba de console do meu navegador. Nesse caso é o Google Chrome, mas poderia ser o Edge ou qualquer outro. Então eu estou mostrando esse texto, mostrando o valor da variável mensagem junto com o valor dela. Então eu consigo pegar esta mensagem e exibir dentro deste log. Estou utilizando esse /n para quebrar a linha. Para não ficar todas essas informações juntas, eu quebro
uma linha, e através do termo barra n. Foram criadas também as variáveis A, B, C que vai conter este texto Olá Mundo, esta variável A vai receber 2 e a variável B vai receber 3, então é um número, é um inteiro, da qual eu posso fazer operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo, que seria o resto da divisão. Então a soma se dá pelo sinal de mais, variável A mais variável B, a subtração pelo sinal de menos ou traço, então A, ou seja, 2 menos B, que vale 3, 2 menos 3 é menos 1, e vai ser armazenado nas respectivas variáveis. Então subtração, armazenar o resultado desta operação. A multiplicação, então essa variável de multiplicação, divisão e resto, eu estou concatenando o seguinte: ela vai receber o texto explicativo dizendo que o resultado da operação multiplicação, divisão ou resto da divisão desta variável A e desta variável B é. Então, pela multiplicação, eu coloco o asterisco. Então, A asterisco B significa A vezes B. E armazena dentro da variável respectiva. A dividido por B se dá pelo símbolo de barra. A porcentagem B, o resto da divisão de 2 por 3, por exemplo. E armazeno nesta variável respectiva. E através do console.log eu consigo exibir o texto e mais o valor desta operação de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto, sempre pulando alguma linha. Então, o resultado da soma de A e B, 2 mais 3, 5. Subtração, 2 menos 3 é menos 1. Multiplicação de 2 por 3 é 6. A divisão de 2 por 3 é 0,6. O resto da divisão de 2 por 3 é 2. Sempre pulando uma linha pelo barra n. Depois temos as estruturas condicionais. Seria o C não C, ou simplesmente C não. Para quê? Para testar uma condição, um critério. Então, se o resto da divisão desta variável por 2 for igual a 1, então 2 iguais é uma comparação. For igual a 1, se essa condição for verdadeira, então o número é ímpar. O resto da divisão de 2 por 1, se for verdadeiro, se for igual a 1, o número é ímpar. Se não se o resto da divisão da minha variável por 2 for igual a 0, então o número é par. Então a condição verdadeira é par. Então, cláusula else if verdadeiro, cláusula if verdadeiro. Se não for nenhuma dessas duas condições, exiba essa informação. Cláusula else, valor inválido. Não é par nem ímpar, é um texto, por exemplo. É inválido porque eu estou esperando um número. Depois temos a estrutura de repetição, ou laço, que pode ser while, que seria enquanto, ou for, que é o para. Começando pelo while, eu vou repetir um trecho de código um determinado número de vezes, baseado em um índice. Enquanto a condição for verdadeira, enquanto o índice for menor do que 3, enquanto essa condição for verdadeira, eu vou exibir o valor desse índice quebrando uma linha também. E no final, eu vou incrementar esse índice em mais 1. Então, se ele vale 0, mais 1 é 1. 1 é menor do que 3? Sim. Então, exibe. Mais 1, 2. 2 é menor do que 3? Do que 3? Sim. Então, exibe. Mais 1, 3. 3 é menor do que 3? Não.
Então, quando a condição é falsa, ele para de executar esse looping. Da mesma forma, o for, ou seja, o para. O para é o seguinte, então, para J valendo 0, então esse índice J valendo 0, enquanto ele for menor do que 3, executa uma ação e incrementa o índice em mais 1. Então eu exibo essa informação e testo a condição. Aliás, eu testo a condição e exibo essa informação. Testo essa condição e exibo. Se ela for verdadeira, exibo essa informação até que ela seja falsa. Então, enquanto a condição for verdadeira, o índice for menor do que 3, eu exibo a informação. Quando ela for falsa, ela para. E aqui está. O índice começou em 0 e foi até 2. Porque 0, 1 e 2 são menores do que 3. Então ele executou esse trecho de código para exibir essa informação 3 vezes. Depois temos os tipos de dados. Eu tenho o inteiro, 2, o ponto flutuante 2.60, que seria essa casa decimal, o texto, usando as aspas, um caractere só, e um objeto para representar um objeto da vida real, um automóvel, um carro, que tem características. Então ele tem um modelo GM, um ano 2009, por exemplo. E também temos a estrutura, um tipo de dado que é a lista, é um array, um vetor, que vai ser na prática uma sequência de elementos que são acessíveis através de um índice, que começa geralmente por 0. Então, o índice 0, laranja. O índice 1, maçã. Índice 2, pera. E da mesma forma, eu também consigo reatribuir essa lista, colocando todas essas variáveis, incluindo os valores de modelo e ano. Então, eu pego o objeto, ponto, este atributo, esta propriedade, modelo, carro, por exemplo. E eu posso varrer esta lista, passar ela item por item e exibir o valor de cada uma. Então, uma forma reduzida do laço para é o for, parênteses, o nome que eu quiser, in lista 2, ou seja, para cada posição dentro da minha lista 2, eu vou executar um trecho de código, que é o quê? Exibir o seguinte no meu console: a lista 2 na posição P. Então eu vou exibir o valor do item dentro dessa lista na posição P. Começa em 0 e vai até 2. E eu consigo exibir a mesma informação de uma maneira um pouco mais eficaz. E aqui eu estou exibindo esta lista. Então, o valor daquela variável inteiro, o valor daquela variável flutuante, do texto, único caractere, e o valor das daquele objeto carro. Continuando para a segunda parte, eu tenho a página do jQuery, do qual eu vou utilizar esta biblioteca, que vai ter um conjunto de funcionalidades prontas que eu vou reutilizar dentro do meu JavaScript. Então eu tenho a principal, eu tenho 3 conjuntos de campos. Eu tenho 3 field sets, cada um com uma legenda, com e sem IDs, com IDs e classes e o carrossel. Então, indo para essa página, então eu tenho os field sets, os meus conjuntos de campo, uma legenda, um título para cada um,
E nesse primeiro exemplo eu tenho dois títulos, Olá Mundo e Olá 2, seguido de um subtítulo chamado Olá 3, que vai ser identificado pelo ID único. Então o ID serve para identificar de forma única um elemento. Então se eu defino que este ID é escrito único, nenhum outro elemento vai poder conter este ID, porque ele serve para identificar um único elemento. Então quando eu clicar nesse botão que está logo abaixo, nesse botão esconder Olá Mundo, através do jQuery que eu estou importando aqui embaixo e deste arquivo JavaScript que foi criado, eu consigo utilizar os comandos jQuery. Então todo comando começa com cifrão, parênteses e um seletor, seja por tag, por ID ou por classe. Então cifrão, parênteses, document.ready, ou seja, quando a minha página HTML for completamente carregada e carregar esse arquivo JavaScript também, dispare a seguinte função. Então para todos os botões, então sempre coloco cifrão, parênteses e aspas simples, o seletor. Então para todos os meus botões eu quero adicionar esse evento de clique, fazer essa escuta de clique. Então quando eu clicar nesse botão eu vou disparar uma função, que é o que? Quando eu clicar nesse botão esconder Olá Mundo, eu vou pegar o meu título H1, minha tag H1, e vou esconder. Então serve para todas as tags H1. Eu tenho duas tags H1, as duas vão ser escondidas, e eu pego o meu subtítulo com o ID único, por isso que é hashtag único. Dentro desse padrão, cifrão, parênteses e aspas simples, eu chamo o método CSS para inserir a propriedade color com o valor red. Então a cor do texto vai ser vermelha. Então ao clicar nesse botão eu escondo os dois H1s e digo que esse H2 ele recebe a cor vermelha. Uma segunda interação é esse segundo field set contendo com IDs e classes, porque eu tenho dois parágrafos que vão corresponder a essas mensagens que fazem parte da classe MSG. Então, através da classe MSG, eu consigo implementar uma interação para ambos os parágrafos de uma vez só, através da classe MSG. E embaixo eu tenho os botões azul e vermelho, cada um com um identificador único para eu conseguir pegar esse evento de clique. Então quando eu clicar em algum desses botões eu vou disparar uma função. Ele carrega esse botão vermelho carrega a classe red justamente para ter um fundo vermelho. Então através dessa tag style dentro do meu head, eu consigo definir uma classe chamada red que vai carregar esse fundo vermelho, vai aplicar esse fundo vermelho. Então quando eu clicar no botão vermelho ou quando eu clicar no botão azul, eu vou fazer uma ação, e essa mensagem gravada está ligada a esse botão vermelho, que eu vou exibir uma mensagem com base na interação, porque pela página HTML pronta, estática, eu não inseri nenhum conteúdo na minha tag span, que vai ser esse trecho de texto de menor importância, sem conteúdo por enquanto, mas identificada como pelo ID MSG gravado. Então quando eu clicar no botão azul, então pela hashtag azul, eu consigo pegar esse elemento botão que tem essa identificação azul. Quando eu clicar nesse botão, vou disparar a função
para pegar todas as mensagens que contenham a classe mensagem, aplicar a cor de texto azul, vou esconder suavemente estas mensagens através do método fadeout, pausar a execução desse JavaScript por 3 segundos e reaparecer com as mensagens e suavemente, e esse efeito vai demorar 5 segundos. Semelhantemente, quando eu clicar nesse botão vermelho, eu vou chamar o método, eu vou pegar esses parágrafos que contém essa mensagem através da classe message ou MSG. Chamo o método CSS para aplicar a propriedade color red, com o valor red, então até a cor de texto vermelha. Eu vou desaparecer com essas mensagens chamando o método fadeout, passando o parâmetro slow, então lentamente ele vai esconder as minhas mensagens, a ter uma pausa de 3 segundos, um atraso de 3 segundos, um delay de 3 segundos e fade in para reaparecer, porém fast, de uma maneira rápida. E eu pego a minha mensagem gravada, esse span, através da hashtag mensagem gravada, vou chamar o método text para inserir o texto cor alterada com sucesso, vou chamar o método CSS para aplicar através das chaves numa única linha a cor vermelha, uma borda de 1 pixel sólida vermelha, e adicionar a classe green. O que tem essa classe green? Tem um fundo verde. Vai ter uma pausa de 3 segundos e chamando o método delay, passando 3000 milissegundos, e fade out para eu desaparecer com essa mensagem gravada de maneira rápida. Eu pego o mesmo botão vermelho e removo a classe red. Então eu estou tirando essa classe red, então ele para de ter esse fundo vermelho. Então é isso, quando eu clicar nesse botão azul, ele vai imprimir a cor de texto azul para essas mensagens, vai sumir com elas por um tempinho, por um delay, e depois reaparecer suavemente. Quando clicar no botão vermelho, ele vai remover essa classe vermelha, vai aplicar uma cor de texto vermelha para essas mensagens, vai sumir com elas e aparecer esse cor alterado com sucesso, que é aquele span, tinha um fundo verde e voltou com a mensagem, ela voltou com a cor de texto vermelha. Uma outra interação também é o carrossel, que é uma sequência de imagens funcionando como um slide. Então, dentro dela, o que eu vou ter? Eu vou ter um outro field set que vai ter uma legenda ou um título e vai ter 4 imagens. As imagens são representadas pela tag image. O source, eu vou dizer onde ela está armazenada, e o texto alternativo para identificar, descrever ela caso ela não carregue. Então, imagem 1, 2, 3 e 4. Da mesma forma, elas têm os IDs para identificar ela, para conseguir pegar cada uma dessas tags, dessas imagens, associando pelo ID de maneira única. E da mesma forma tem os links, essas âncoras, para eu clicar em cada uma delas para exibir uma determinada imagem. Então, link 1 para exibir a imagem 1, link 2 para exibir a imagem 2, link 3 e assim por diante. Então, pelo jQuery, então quando eu clicar no meu link, seja de 1, 2, 3 ou 4, pela hashtag, usando sempre cifrão, parênteses e aspas simples, chamando pelo método click, então quando eu clicar nesse botão, disparar uma função. Por exemplo, da imagem 2, quando eu clicar nesse botão, nesse link 2, eu vou esconder as imagens 1, 3 e 4, usando o método hide, pegando as tags, né, correspondentes de acordo com as hashtags, e vou mostrar através do método show
a imagem 2. Então eu mostro a imagem que eu quero mostrar e escondo as demais. Então, imagem 2, some com a imagem 1, 3 e 4. Imagem 3, some com a imagem 1, 2 e 4. Imagem 4, some com a imagem 1, 2, 3. Era isso que eu queria mostrar nessa primeira parte. Então, dentro desse curso foi possível desenvolver essas páginas HTML e utilizar os códigos JavaScript para ter esta interação, para mostrar alguma informação na aba de console e ter esta interação prática usando esta biblioteca jQuery. Era isto, muito obrigado.